Bom dia. Queria pedir então que se tentassem organizar o mais rapidamente possível para darmos início à conferência. Estou só a ver ali os colegas a entrar. Estou literalmente à espera que se sentem para poder iniciar a conferência. Agora sim, então, mais uma vez, bom dia. Bem-vindos então à última conferência da Semana das Profissões, a fechar esta semana. Comigo e com a Joana Coelho temos então José Alberto Carvalho. A Joana já falará um bocadinho sobre esta figura que nos visita hoje. Para já, esta conferência foi promovida pelo Movimento Camoniano com a participação, com a colaboração da direção da Escola Secundária de Camões. Agradeço então a presença em nome do Movimento Camoniano e em nome também, se me permitirem, da Escola Secundária de Camões. Transmito então, esta conferência estará a transmitir em direto para a RSC e neste momento também quem estará lá em casa provavelmente estará a ouvir-me. Joana. Bom dia a todos. Certamente que todos conhecem o nosso convidado, mas eu vou dar-vos mais um pouco de informação sobre ele. José Alberto Carvalho estudou na Escola Superior de Jornalismo do Porto e foi depois pivô da SIC desde 1992 até 2002. Depois mudou de casa para a RTP, onde todos o vimos, e manteve a sua posição como diretor de informação até 2011, quando, em fevereiro desse ano, a TVI o roubou e ele passou a ser diretor de informação da TVI. Posição essa que mantém até hoje. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, Maria, obrigado, Joana. Deixem-me começar por dizer duas ou três coisas. Eu hoje não preparei uma apresentação muito extensa. Tenho um slide para vos mostrar, que tem um texto relativamente curto. Tenho um vídeo de 50 segundos para vos mostrar. Tenho um parágrafo para vos ler e umas pessoas para vos apresentar. Mas queria começar aqui por esta apresentação, porque eu tenho cerca de 25 anos de profissão, tenho 45 anos de idade. E deixem-me explicar-vos, espera aí, sim, eu hoje sou uma espécie de bombista suicida, porque estou a fazer aqui um teste médico e isto de vez em quando apita. Portanto, se começar a apitar muito é melhor fugirem. Está feito o aviso. E agora está-me a perturbar porque está aqui a fazer um movimento qualquer. É um gremlin. Eu comecei na RTP quando tinha 19 anos, no Porto, a fazer o trabalho mais escondido da RTP, que era nos 15 minutos que antecediam a abertura da emissão, ou seja, por volta das 6 da manhã, havia uns efeitos muito amadores, género caleidoscópio, uns fumos, umas cores, que era para anunciar que estava quase a começar a emissão. E havia ali 15 minutos, que eram 15 minutos de rádio, em que eu era das primeiras pessoas a chegar à RTP, no Porto, na altura, só havia os seguranças e mais meia dúzia de pessoas, e sentava-me numa cabine escondida, onde quase ninguém da RTP sabia onde ficava, só as pessoas que lá trabalhavam, escondida, com os auscultadores na cabeça, um estúdio mais pequeno e não tão sofisticado como o da vossa rádio, apesar de ser a RTP na altura, e punha 3 ou 4 discos e dizia umas coisas de entretenimento e para entreter as pessoas e para anunciar a iminência da abertura da emissão. Foi aí que eu comecei. Não vos vou contar o percurso da minha vida todo, seria um bocadinho exaustivo, mas queria sobretudo sublinhar este aspecto. Eu já trabalhei na RTP nesse início de carreira. Trabalhei na rádio, tenho uma enorme paixão pela rádio. A rádio é fascinante, apesar de ser um meio em contraciclo com a realidade hoje em dia. A rádio ouve-se no carro hoje em dia. O prime time da rádio chama-se drive time, porque é no carro que nós ouvimos rádio.
No início depois tive uma experiência mais séria na RTP, depois de ter passado por uma redação de rádio na Antena 1, quando estava no meu segundo ano da faculdade, o meu professor de rádio, um jornalista profissional e que hoje desempenha um cargo relativamente importante, não é que ele esteja cá para os cargos, mas é uma pessoa com uma graça muito peculiar e com alguns defeitos, que é o Carlos Magno, que é o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Ele foi meu professor. E no segundo ano do meu curso, ele foi nomeado, ele trabalhava na Antena 1 na altura, e foi nomeado para um lugar de direção. E as primeiras coisas que fez foi convidar-me para eu ir estagiar para a redação da Antena 1, porque achava que as coisas que eu fazia nas aulas tinham alguma graça. Não nos conhecíamos de lado nenhum, conhecíamos das aulas e, portanto... e esse foi o início da minha carreira, foi uma oportunidade extraordinária que me foi dada por um professor, que eu não conhecia de lado nenhum. E eu jamais esquecerei isso. Acho que consegui aproveitar essa oportunidade, estive à altura, mas se não tivesse sido a iniciativa dele, a minha vida teria sido muito diferente. Portanto, as coisas acontecem onde muitas vezes nós menos esperamos. E queria deixar esse primeiro alerta para vocês. Depois, estive na RTP durante 2 anos, no Porto. Eu não tenho família no Porto, vivia sozinho. Fui para lá para estudar. Vivi num quarto alugado, partilhado com um jovem da minha idade que estava a tirar o curso de Medicina na altura e que ressonava loucamente. O quarto era na casa de uma senhora que tinha feito a 4ª classe à noite, em Educação de Adultos, a Dona Ana, que era uma mulher de uma intuição extraordinária. E ficava em frente do cemitério de Campanhã, onde nas noites quentes de verão, eu ficava na varanda do quarto e via o fogo-fato a elevar-se das sepulturas por causa da combustão do azoto e essas coisas. Assim, um aspecto um bocadinho fantasmagórico. Só para vos explicar que tudo tem o seu início. Que as coisas têm o seu percurso, têm a sua vida. Depois, em 1992, houve uma pessoa com quem eu tinha um contacto profissional muito distante e que me conhecia mal, mas que foi nomeada diretor da SIC, no início das televisões privadas, na altura em que deixou de haver 2 canais em Portugal para passar a haver 4 canais. Isto parece uma coisa do outro tempo, não é? E é do outro tempo. Nós temos 200 canais hoje em dia. Só em 1992 é que os telecomandos da televisão passaram a fazer sentido. Não é? Porque até aí não era preciso. Havia 2 canais, não custava nada ir lá e mudar diretamente no televisor. Os telecomandos não faziam sentido. Só a partir de 92 é que eles começaram a fazer sentido. Com a SIC e depois em 1993 com a TVI. Essa pessoa foi o Emílio Rangel, que foi o primeiro diretor da SIC durante 10 anos e que me telefonou um dia a dizer: Zé, meu caro, nós conhecemos mal, aprecio muito o teu trabalho, acho que tens todas as condições e características para um projeto desafiante, gostava que viesses falar comigo, gostava que viesses para a SIC. Eu vim a Lisboa falar com ele, pedi-lhe 24 horas para pensar e disse-lhe: vamos embora. Todas as pessoas à minha volta me disseram que eu estava a cometer um erro. Os meus pais ficaram em pânico. Os meus amigos disseram que eu era louco. Os meus colegas da RTP na altura acharam que eu tinha ensandecido completamente, não é? Porque havia, isto é muito difícil de perceber para vocês nesta altura, mas havia uma campanha contra as televisões privadas na altura. Tinha havido alguns projetos de televisões privadas na Europa, em Itália, em França, que tinham corrido mal. E, portanto, toda a gente questionava essa decisão. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Não me arrependi um segundo. Estive na SIC durante 9 anos, num projeto profissional absolutamente apaixonante, com um grupo de pessoas talentosíssimas, trabalhadoras, com idades muito próximas, com toda a ambição e com todos os sonhos. E isso aproximou-nos e deu-nos um código de conduta, uma atitude perante as coisas absolutamente transversal. Partilho convosco uma confidência. Eu agora estou na TVI e já lá chegarei. A TVI fez 20 anos anteontem e eu recebi parabéns de pessoas que começaram comigo na SIC. E isso é bonito. E quer dizer alguma coisa sobre aquilo que une as pessoas.
para além de cargos, de empresas e outras coisas. As coisas importantes são mesmo invisíveis. Depois, num processo muito complexo interno na empresa, fui para a RTP, num período muito difícil em que a RTP estava a desaparecer das audiências, e a RTP, ao desaparecer das audiências, deixa de ter razão de ser, porque como é paga pelos contribuintes, se aquilo que os contribuintes pagam não tem qualquer tipo de repercussão pública, então não vale a pena pagar. E, portanto, a RTP não tem que andar e não tem que disputar a guerra das audiências, como vocês às vezes ouvem falar, da mesma maneira que as empresas privadas, mas tem que ter audiências relevantes, porque senão deixa de ter razão de existir. Foi um processo difícil, de uma natureza completamente diferente. O telejornal, na altura, tinha 18% de share em 2001, quando nós fomos para lá. Eu e as pessoas que fizeram parte desse grupo. Houve muitos altos e baixos, houve momentos muito dolorosos e muito difíceis. A RTP é um assunto muito controverso em Portugal, por razões de falta de pedagogia e de uma certa insatisfação e litigância permanente que nos caracteriza como portugueses. Nós adoramos discutir tudo. Discutimos tudo. Tudo. Fazemos é pouca coisa com a discussão. Era melhor discutirmos menos e fazermos mais. E acreditar mais uns nos outros. Eu continuo sem ter nenhuma opinião sobre o TGV. Eu acho que toda a gente tem, eu não tenho. Não faço a mais pequena ideia. Acredito e tenho que acreditar que há pessoas que sabem o que é que estão a fazer. Enfim, isto é um pequeno à parte. Esse processo na RTP foi muito recompensador do ponto de vista profissional. Em 2004, eu fui nomeado diretor adjunto de informação, fiquei com a tutela da informação diária. A esmagadora maioria da redação, 504 pessoas na altura, estava sob a minha responsabilidade. E fizemos um percurso de grande paciência, de grande tenacidade, firmes nos princípios. Tínhamos uma ideia do que é que queríamos, sabíamos o que é que queríamos transmitir às pessoas, que imagem, que tipo de jornalismo é que queríamos que elas vissem, e num caminho muito lento, mas muito sólido, escalámos uma montanha que parecia impossível. Em a partir de 2008, a RTP tornou-se líder de audiências nos serviços informativos. E isso era uma coisa impensável, 6 anos antes, quando ela estava prestes a desaparecer. Duplicámos a audiência média do jornal, do principal jornal, do telejornal. E isso é relevante, muito relevante. Passamos à frente, fevereiro de 2011, recebi um convite da TVI. É um bocadinho estranho estar na SIC, na RTP e na TVI. Acho que é uma pena haver tão poucas coisas em Portugal. Há poucos partidos políticos, há poucas televisões, há poucos supermercados, nós somos poucos, somos 11 milhões, não é? Se houvesse mais, nós teríamos uma atitude muito mais relativizante perante as coisas e não tão absoluta, não é? Mas somos, de facto, um pouco pequenos. E só conseguimos alargar as limitações físicas do país, da nossa realidade, se o conseguimos fazer nas nossas cabeças. A TVI é um projeto completamente diferente. Tem uma história diferente, tem um percurso de vida, tem pessoas diferentes. Foi a estação de televisão que mais oscilou desde quem é que eram os donos da empresa, quem é que eram os diretores, qual é que era a política editorial, o que é que era notícia, o que é que não era notícia. Enfim, vocês acompanharam seguramente alguns desses episódios mais recentes, outros já são muito remotos para a vossa idade. Mas o processo está a ser altamente desafiante, de natureza completamente diferente. No ano passado, em 2012, a TVI, desde janeiro a dezembro, conseguiu ser o canal de televisão com o noticiário mais visto do país. E eu acho que isso não acontece por acaso. Não vou fazer elogios em causa própria, queria só recordar isto aqui para chegarmos aqui a um ponto, que é: eu mudei várias vezes de empresa, mas eu sinto que eu precisei de mudar para continuar a ser eu. Se eu não tivesse mudado, eu teria sido uma pessoa diferente. Porque as empresas, no momento em que eu saí delas, elas transformaram-se. Foi coincidência? Talvez, sim. Mas eu tenho esta convicção. Nós só conseguimos dar sentido a muitas das nossas
decisões na vida quando olhamos para trás. Não é? Há coisas que nós fazemos que depois só mais tarde é que percebemos qual foi o sentido e qual foi o caminho para onde nos empurraram. Quando nós tomamos a decisão, tomamos-la a pensar no futuro, é verdade, e é assim que deve ser. Nós devemos viver a vida olhando para a frente, mas a nossa vida só ganha sentido para nós próprios quando nós olhamos para trás e percebemos qual é que foi o nosso percurso, porque é que fizemos o quê, se eu não tivesse feito aquilo, será que teria acontecido aquela consequência, etc. É muito importante fazer esta viagem interior para a frente e para trás permanentemente. Mas olhando para a frente e caminhando para a frente, sem nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, nos tempos que correm, se calhar eu fui um bocadinho profético, não é? Porque hoje em dia não há ninguém que esteja, ou quase ninguém, que esteja 20 anos no mesmo sítio a fazer a mesma coisa. A lógica da sociedade, a velocidade, o ritmo, as evoluções tecnológicas, a alteração do comportamento humano de cada um de vocês, a maneira como vocês comunicam uns com os outros, como estudam, como se informam. Ninguém faz ideia como é que era estudar antes de haver internet, pois não? É impossível. Não é? Mas como é que se estudava? Mas como é que se faziam trabalhos, não é? Mas aconteceu, é verdade, eu lembro-me, estava lá. Era mais difícil, é verdade. Ou não era. Porque cada tempo e cada tecnologia, cada circunstância tem os seus desafios. Todos eles diferentes, todos eles novos, e é por isso que isto da vida é fascinante. Mas, hoje em dia, aquilo que nós aprendemos na escola, ou em todas as circunstâncias da vida, são verdadeiras ferramentas, são aprendizagens. Não são uma carta de apresentação para uma empresa, não são uma garantia de uma carreira, não são a promessa de um salário. Felizmente ou infelizmente, vamos acreditar que é felizmente que é assim, está bem? Para não sermos derrotistas. Vamos acreditar. Vamos acreditar que todos nós vamos mudar muito ao longo da nossa vida. E isso é bom, vamos fazer coisas diferentes. Não vamos estar a passar códigos de barras numa caixa registradora durante a vida inteira. Vamos fazer coisas diferentes. Ok? Vamos. Deixem-me só ir ali. Posso ir ali ao computador? Isto vai começar a apitar, não é? Avisei. Vou ler um texto que está traduzido para português, a tradução é minha, de um original, provavelmente vocês já o conhecem, mas eu gostava muito de sublinhar a relevância deste texto. Primeiro vou-vos mostrar só o texto e vou lê-lo em voz alta, porque eu acho que as palavras, quando são ouvidas, têm outra força. E depois vou-vos mostrar o texto original, lido pela pessoa que concebeu o texto, com as imagens que ilustraram esse texto, as imagens em vídeo, porque é muito relevante ver as imagens e ver que tipo de pessoas é que são associadas aos conceitos que aqui estão. É uma coisa muito curta também. Deixem-me só aqui isto. Sim, parece um autómato hoje, mas isto passa. Estou à espera que a braçadeira me deixe colocar ali o dedo. Isto nunca tinha acontecido, não é? A mim também não, portanto, vamos embora. Mais uma aprendizagem. Ok? Está a libertar aqui a pressão. É uma pausa dramática com algum suspense. Vou fazer isto de outra maneira também. Não. Já está, ok. Aos loucos, aos inadaptados, aos rebeldes, aos agitadores, aos desajustados, aos que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras. E eles não têm respeito pelo status quo. Podemos citá-los, discordar deles, glorificá-los ou vilipendiá-los. A única coisa que não podemos fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles fazem a raça humana andar em frente.
E embora alguns possam considerá-los loucos, nós vemos-los como génios. No contexto atual do país, este texto pode parecer um incentivo à revolta. E é por isso que eu vos peço a especial atenção de verem o vídeo a seguir e que tentem identificar. Algumas pessoas a maior parte de vocês são muito novos, não sei se conseguem identificar todos os ícones e todos os símbolos que aqui estão, provavelmente não, mas conseguiram identificar alguns e perceber qual é que é o sentido da mensagem. O texto acaba assim: porque as pessoas suficientemente loucas para acharem que podem mudar o mundo são de facto aquelas que o mudam. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. O texto é do Steve Jobs. Isto fazia parte de uma campanha publicitária de relançamento da Apple, na altura em que ele voltou à empresa. E tem-se falado muito dele, eu já falei dele aqui do ano passado quando cá estive, não vou amassar-vos com isto. O que é que eu queria sublinhar aqui? Que isto não é um incentivo à revolta. É um incentivo à revolta interior. É um incentivo ao inconformismo. É um incentivo à coragem. É um incentivo à ousadia. É um incentivo igual àquele que está escrito na entrada do Liceu Camões. O que é que está lá escrito? É fraqueza desistir da coisa começada. E eu diria que é fraqueza maior não começar coisa nenhuma. Ok? Deixem-me dar-vos aqui dois exemplos. Eu gostava depois que nós fizéssemos aqui uma conversa, perguntem o que quiserem, falaremos sobre o que quiserem, está bem? Só queria ler-vos agora aqui um parágrafo que tem a ver com a minha profissão, ser jornalista. Toda a gente acha que o jornalismo está à beira da morte, não é? E é verdade, da maneira como ele foi exercitado ao longo dos últimos 100 ou 150 anos, é verdade, está a mudar. Qual é o problema? Já não há carruagens, não é? Nem telégrafos. As coisas mudam, não é? As pessoas mudam, as coisas mudam. A mudança é a única constante. Não é? É por isso que estava ali o Einstein. A primeira imagem que aparece neste vídeo é do Albert Einstein, o homem que desenvolveu um conceito matemático e físico que vocês conhecem, da teoria da relatividade e muitas outras coisas, mas que era um extraordinário pensador sobre as características do ser humano. E a teoria da relatividade aplicada ao ser humano é um exercício notável, garanto-vos. Mas sobre o que é ser jornalista. Ser jornalista está a mudar muito. A prática do jornalismo, as empresas de jornalismo, a maneira como as pessoas, os cidadãos, consomem, recebem, valorizam o jornalismo. Não valorizam muito hoje em dia. As informações chegam de todo lado. Vocês estão fartos de receber aí SMS e aqueles avisos por push da Vodafone e da TMN, que de repente vos dizem que Óscar Pistorius preso acusado de homicídio. Quem é o Óscar Pistorius? Certo. E qual é a história da vida do Óscar Pistorius? Nós sabemos muitas coisas hoje em dia pelos títulos, pelas legendas, mas conhecemos muito pouco, porque vivemos submersos num mundo de informação caótico, desorganizado, não filtrado, não enquadrado,
não explicado. Nós recebemos informação, mas construímos pouco conhecimento com ela. E, portanto, vai haver um tempo em que uma outra forma de jornalismo, e isso vai acontecer dentro de muito pouco tempo, uma outra forma de jornalismo vai emergir e ser valorizada pela sociedade, que é o jornalista, os jornalistas, as empresas jornalísticas que conseguem dar sentido ao caos em que vivemos. Mais do que no passado, que era revelar a informação que as pessoas desconheciam. Há um conceito sobre jornalistas, sobre o que é ser jornalista, muito engraçado, que é muito simples. E as coisas importantes são as coisas simples. As coisas que as crianças de 4 anos dizem são as mais verdadeiras do mundo. Que é, ser jornalista é o quê? É gente que se preocupa com a gente e que diz coisas importantes à gente. É muito simples. Agora vou ler isto de outra maneira. Na verdade, o que é ser jornalista? Um adágio britânico resume esse destino no de sair à rua, ver o que se passa e contá-lo depois aos outros. Ou seja, que o jornalista é qualquer cidadão que queira fazer isso e não são necessários títulos nem honras para o levar a efeito. Uma das principais condições é a curiosidade. Os filósofos chamavam a isto capacidade de assombro e implica uma certa ingenuidade de espírito, um amor ao novo, um estar disposto a deixar-se surpreender cada manhã. Este jornalismo vai continuar a existir, porque isto é a essência do jornalismo. O amor vai continuar a existir. A esperança vai continuar a existir. A vida vai continuar a existir. A essência das coisas não muda. A forma como elas se manifestam muda, sim, e isso é bom. Conhecem esta revista? Wired. Revista Wired. Eu sou um fã da revista desde que ela foi publicada. A primeira vez há cerca de 20 anos. Esta é uma versão britânica. A Wired tem versões hoje em dia localizadas em vários países. Esta é a versão britânica deste mês. Mas foi lançada no mês passado, eles antecipam. E há uma revista que tem aqui excelentes exemplos. Eu sei que nós estamos na Semana das Profissões e aquilo que eu vos estou a falar tem tudo a ver com isso. E isto também. Que é a revista deste mês tem aqui estes jovens e tem o título que traduzido dará qualquer coisa como o YouTube reinventou o negócio do entretenimento ou a indústria do entretenimento. E tem aqui um perfil, reportagens, com 6 jovens britânicos que fazem coisas que não existiam e que eles não sabiam que iam fazer e que eles não estudaram para fazer. Porque o YouTube permitiu que eles fizessem isso. Vou tentar traduzir as profissões deles, ok? Jamal Edwards, Urban Music Mogul. Okay. Luke Wood, Dubstep Diplomat. Tanya Burr, Makeup and Style Guru. Alex Day, musician. Gary Fletcher, musician. Tom Ridgewell, animator and sketch writer. Charlie McDonnell, YouTube vlogger. Lex Croucher, musician. Característica destes 2, 4, 6, 8 jovens, com idades entre os 19 e os 23 anos, todos fazem coisas que não existiam, todos ganham mais dinheiro que os seus pais em conjunto. Alguns deles estão multimilionários. Quando vinha a vir para aqui,
para aqui. Eu gosto de encontrar sentido nas coisas. Gosto desta capacidade de assombro que se falava ali naquele texto do Juan Luís Cebrián, que é um jornalista espanhol, fundador do El País, e que por acaso neste momento é o presidente do grupo empresarial onde eu trabalho, o Grupo Prisa. Mas eu comprei esta frase e li o livro muitos anos antes de saber que iria trabalhar com ele. Portanto, não é passar a graxa ao chefe. Eu acredito naquilo. Eu acredito na necessidade de mantermos a capacidade de assombro, não só no jornalismo, mas em tudo na vida. Às vezes temos que lutar contra nós próprios. Temos que lutar contra as nossas convicções, ou as nossas pseudo-convicções, com aquilo que nos dizem que é o caminho certo, com aquilo que parece ser o lugar mais confortável, mais quente, mais caloroso. A sala de espera geralmente é ótima. As salas de espera são ótimas, mas não acontece nada na sala de espera. E eu gosto de encontrar sentido nas coisas que me acontecem, mesmo que eu não tenha nenhum controle sobre elas. Vou-vos dar um exemplo. Eu vinha para aqui há bocado, no meio da manhã. Tinha pensado fazer isto, pouco mais. Vim com tempo, cheguei cedo. Vinha ali a subir a Avenida Fontes Pereira de Melo no carro, paro num semáforo, olho para a direita e está um enorme outdoor de publicidade a uma empresa de papel com uma frase que tem tudo a ver com isto. Todas as grandes ideias começam numa folha em branco. Achei graça partilhar isso convosco. Porque acho que estas coisas fazem sentido. Nós estamos rodeados de bons incentivos à nossa volta. Vamos estar despertos para eles. Tenhamos capacidade de assombro, mantenhamos esta ingenuidade de espírito. Não é ser totó. É manter ingenuidade de espírito, é acreditar. É não fazer apenas aquilo que já foi feito. Pelo contrário, qual é a graça? A primeira coisa que eu vos disse, ou que eu disse aqui neste auditório ano passado, quando cá estive, numa sessão que me deu uma imensa satisfação pessoal, porque adorei o que aconteceu aqui. Espero que tenha sido minimamente recíproco, pelo menos. A primeira coisa que eu disse no ano passado foi que eu detesto lugares comuns. E reafirmo. Porque o lugar comum é a coisa mais triste que existe. Significa a incapacidade de encontrar uma forma diferente de falar do que toda a gente já sabe. Ou significa não vislumbrar nada de diferente daquilo que outros já vislumbraram. O sol põe-se todos os dias no horizonte, depois põe. Mas toda a gente já disse isto, caramba, eu encontro outras maneiras de dizer que o sol se põe todos os dias no horizonte. Eu não quero dizer que o sol se põe todos os dias no horizonte. Toda a gente sabe disto. Eu quero dizer outras coisas. Eu quero encontrar as minhas palavras para descrever o meu mundo. É isso que faz de nós, é isso que faz de mim, cada um de vocês, pessoas diferentes. E basicamente era isto que eu vos queria dizer. Portanto, daquilo que eu tinha trazido preparado, era minimamente preparado, menos o cartaz das folhas em branco, era isto. Se vocês estiverem de acordo, podíamos partir para uma sessão de Q&A, sobre o que quiserem. Então passamos agora para as perguntas. Quem tiver perguntas pode colocar a mão no ar e o microfone chegará até vocês. Ou alguma coisa para comentar. Era para perguntar que futuro é que vê no jornalismo, ou seja, como é que acha que vai ser, visto que vai mudar? Acho que o jornalismo vai ser mais importante do que nunca. Mais importante do que nunca.
A função principal dos jornalistas ao longo dos últimos séculos, desde que existe, sobretudo desde que existe tipografia com o Gutenberg, mas desde os últimos 150 anos, que foi quando a profissão começou a ser definida em termos deontológicos, em termos técnicos, etc., em termos de negócio também e de atividade, ilegalmente, a principal função dos jornalistas era revelar às pessoas coisas que supostamente eram importantes para elas e que elas desconheciam. Esta função de revelar coisas que as pessoas desconhecem está completamente posta em causa. Não é? O Presidente da República não precisa de um jornalista para falar. Não é? Mete no Facebook. As empresas comunicam aquilo que querem através dos seus sites na net. Não é? Mas atenção, comunicam aquilo que querem. Está bem? Não é necessariamente aquilo que nos interessa enquanto cidadãos, nem aquilo que é verdade. A verdade, aliás, é o conceito mais obscuro que pode haver, não é? Porque é difícil encontrar uma única verdade. Há várias verdades. Há aproximações à verdade. E o jornalista tem a obrigação de fazer esse caminho. Mas o papel de intermediação que o jornalista tinha e desempenhava ao longo, historicamente, não é? Que foi corporizado numa teoria que eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, que é a teoria do gatekeeping, que é uma espécie de filtro, de porteiro. É a pessoa que tem acesso a um conjunto imenso de acontecimentos, de informações, e que decide desse oceano de coisas, dessas milhares de coisas que acontecem, filtra as 20, 30, 40, 50, que são, na sua opinião, e de acordo com os critérios editoriais, que é uma discussão muito complicada, mas de acordo com critérios A, B, C e D, quais é que são as 50 ou 60 notícias que devem tornar-se do conhecimento de todos. Não é? Havia aqui um papel de filtro, de porteiro. Isso desapareceu, como é evidente. Não é? Nós somos informados como, hoje em dia? Pelos SMS das operadoras, pelas gordas que passam em todo lado, pelo mural do Facebook dos nossos amigos, pelos e-mails que se tornam virais e que transmitimos de um para o outro, nos 155 caracteres de um tweet, não é? 140. Obrigado. Estava a ver se estavam atentos. 140 caracteres. A nossa vida resumida a 140 caracteres. Vamos dizer, isto no desafio de evitar lugares comuns é extraordinário, não é? Porque temos menos espaço para ser criativos. Mas consegue-se. Qual é que é o futuro do jornalismo? É dar ordem a isto tudo. Porque de repente toda a gente tem acesso a tudo, não é? Toda a gente tem acesso a tudo. Pois tem. E tem tempo. E tem ferramentas para perceber o que é que deve ver e o que é que deve saber. E tem capacidade de articular as informações provenientes de diversas fontes, de diversa natureza, e dar-lhe sentido para a sua vida enquanto pessoa. Uma das características do jornalismo é, e uma das suas grandes consequências positivas de efeitos sociais, é construir conhecimento comum. Construir uma base comum de conhecimento e de atitude perante as coisas. É tornar todas as pessoas, ou tornar muitas pessoas, cúmplices, testemunhas. Não é? Se eu, reparem nisto, a personalização das notícias que permite fazer no Google News, ou os agregadores de notícias, e um conjunto de softwares e aplicações para os iPhones e para os iPads que estão disponíveis hoje em dia, permitem-me escolher as notícias que eu quero. Não é? E se eu for um fanático por futebol, coisa que é até difícil de encontrar em Portugal, se eu for um fanático pelo futebol e pelo Benfica, eu quero saber tudo sobre o Jesus, sobre a equipa, sobre os sorteios, sobre tudo, não é? O merchandising, a venda de bilhetes, tudo. Quero saber tudo sobre a equipa, não é?
E eu posso escolher isso. Saber tudo sobre a equipa. Se eu fizer isso, a tecnologia dá-me. Mas se eu fizer isso, eu se calhar não vou saber que caiu um meteorito nos Montes Urais na semana passada. Mas espera aí, um meteorito nos Urais, na Rússia, isso é importante. Se calhar é. Não é? Se calhar eu não vou saber que anteontem o Ministro das Finanças anunciou que afinal a nossa vida no próximo ano não vai ser tão má como estávamos a prever. Vai ser 2 vezes pior. Isso é importante? Talvez seja. E, portanto, o futuro do jornalismo e o futuro da importância e relevância do jornalismo está nisto. Está em enquadrar as coisas, em dar sentido ao caos, em explicar o que é relevante, mais do que alguma vez foi no passado. Porque nós vivemos uma era de extremos e de paradoxos. Nós vivemos rodeados de informação como nunca, não é? Mas sabemos menos do que alguma vez soubemos no passado. Sabem porquê? Porque eu não preciso de armazenar o conhecimento dentro de mim. Qual é que é a dúvida? Google. O Google está disponível permanentemente. Não é? O Google satisfaz as minhas dúvidas. E eu não preciso de armazenar tanta informação como precisava de armazenar no passado. Não é? Eu preciso de estudar por enciclopédias, com a ajuda de enciclopédias, por exemplo. Não é? A enciclopédia de hoje chama-se Wikipédia. E como vocês sabem, tem muitos erros. Eu, nas aulas que dou, ou que dava, porque deixei de dar, entretanto, falta de tempo, avisava os meus alunos que qualquer citação da Wikipédia significava resultado 0 no teste. E eu encontrava-as sempre. É muito fácil. É meter no Google. Não é? A gente percebe quais é que são as expressões menos expectáveis, mais surpreendentes, que fogem ao padrão. Portanto, Google, ping, metes, 0. Há um lugar comum, se é copiar aquilo que os outros já disseram, qual é que é o meu contributo? Copiar o que os outros já fizeram. Copy-paste, por amor de Deus. Tenham dó, não é? Um bocadinho de respeito pela capacidade de cada um. Portanto, 0. Copy-paste da Wikipédia dá 0. É um lugar comum. Experimentem a Enciclopédia Britânica. É um bocadinho mais interessante e mais objetiva. Não tem tantos erros. Quanto aos 4 canais que sempre foram vistos, cada vez são menos vistos, como é que acha que vai acontecer? Pelo menos os mais jovens já não veem tanto. Como é que é o futuro desses 4 canais? Vão continuar a ser importantes nos momentos das grandes cerimónias, jogos de futebol, Jogos Olímpicos, acontecimentos rodeados ou envoltos em alguma forma de emoção e que encerrem partilhas coletivas, género uma tragédia, um acidente, um momento épico para uma determinada comunidade, para um país. As pessoas vão continuar a reunir-se em redor do televisor e em redor do televisor desses canais generalistas. E depois vão desmultiplicar-se em função das suas necessidades, da sua idade, dos seus gostos pessoais, dos seus horários, pelos outros 200 canais, à hora que querem, quando lhes apetece. Não é? Nós, nos últimos meses, começámos a assistir em Portugal a uma revolução, ou mais uma revolução, que foi aquela coisa de as caixas do cabo, as boxes, não é? Gravarem sem eu mandar gravar. Passámos a ter televisão na nuvem, não é? On demand, como se fosse o YouTube. E isso é uma revolução extraordinária, porque isso permite às pessoas construir a sua própria grelha de programas sempre e quando lhes apetece, e interromper, e voltar atrás, e saltar. Qual é que é o problema? É que nós saltamos os anúncios. E os anúncios é que pagavam isto. E esse é o nosso drama. E qual é que é o risco? É, por exemplo, metermos os anúncios no meio das notícias, que é para ver se as pessoas veem. Não é? Porque se as pessoas não pagam as notícias,
Quem é que vai pagar isto? Esse é o problema. O comércio, toda a atividade, a esmagadora maioria das atividades económicas estão neste momento em profunda mudança. Portanto, vocês sabem disso, não é? Vocês sabem e sentem isso. Vocês já repararam que cada vez que as lojas estão a desaparecer? Eu acho que num futuro próximo haverá pouquíssimas lojas de pouquíssimas coisas. Não é? Porque as montras passaram do vidro das lojas para este vidro, não é? E para o vidro do computador. E eu escolho, e mando vir e vem ter a casa. Satisfied guarantee. Não é? E, portanto, é inevitável que as lojas desapareçam. Não é? A primeira a desaparecer foram as lojas de discos. Lembram-se? Havia discos antes. Mas era uma vigarice as lojas de discos, sabem porquê? E, portanto, é bom nós percebermos que há sempre coisas que isto não é por acaso. Porquê é que as lojas de discos eram uma vigarice? Porque quando eu queria comprar uma música, vendiam-me pelo menos 11. E eu dizia, mas eu só quero uma. Não, mas tem que levar 11, que é o CD. Não é? Eu agora compro uma. É a mesma coisa que eu chegar à padaria e dizer assim, olha, eu quero 2 pães de leite. Não, mas tem que levar 20. Mas eu vou deitar os outros 18 para o lixo. Não, mas leva aos 20. Paga aos 20, leva aos 20. Não faz sentido, pois não. Porquê é que haveria de fazer sentido na música? Não é? Porque a tecnologia, durante muito tempo, não permitiu que fosse feito de outra maneira. Agora permite. Qual é que é o problema da música? É aquilo que vocês imaginam, não é? Se no caso do jornalismo a publicidade foi-se, e portanto quem é que paga? No caso da música, quem é que paga o talento e a vida das pessoas que criam a música? Se nós vamos ao BitTorrent e sacamos aquilo sem pagar um cêntimo. Sim, qual é o incentivo que se tem? Como é que eu faço a minha vida disto? Não é? Eu que sou músico, não é? Sim, e estou no YouTube, e estou não sei o quê, assim, mas depois estão-me a roubar, assim, e como é que querem que eu faça mais música? Mas eu vivo de quê? As nossas ações são cada vez mais determinantes para as ações dos outros. Nós vivemos numa interdependência social mais intensa do que alguma vez aconteceu na história da humanidade. Não é? E não é só ao nível do buraco do ozono e do aquecimento global, porque nós sabemos, minimamente, apesar de não pensarmos nisso, que cada uma das nossas ações contribui para isso. Não é? Nós sabemos disso. Quanta água é que desperdiçamos a lavar os dentes, a tomar banho, o carro que se tem ou que não se tem, etc. Todos nós sabemos que contribuímos para isso. Não é? Se reciclamos ou não reciclamos o lixo, quanto. E o mesmo acontece em todos os outros aspectos da nossa vida. Nós somos mais dependentes uns dos outros do que nunca. E isto faz parte da essência das coisas. Eu gostava, sobretudo, que na nossa conversa resultasse isso. Não é? Esta ideia. Que há essência e forma. A forma está a mudar. Vamos tentar perceber qual é que é a essência das coisas e ver como é que podemos adaptar a essência das coisas à forma disponível atualmente. Desculpa, depois acabei por não responder à pergunta, mas eu respondo, respondo rapidamente. Os 4 canais, além de permitirem aquilo que eu já disse, vão, obviamente, ser cada vez menos vistos e por pessoas mais velhas. Até que vão extinguir-se por morte natural. Não sei daqui a quanto tempo. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de saber qual a sua opinião acerca daquilo que aconteceu na conferência sobre jornalismo, esta semana, em que os alunos nem sequer deram a possibilidade ao ministro Miguel Relvas de se pronunciar. Eu fico numa posição... Isto está a ser transmitido pela rádio, não está? Então, se calhar, há alguma coisa que eu não posso dizer. Mas pode então focar-se na questão do princípio da democracia. Não, vou tentar explicar o meu ponto. Enfim, havia aqui uma informação que eu acho que não devo divulgar em circuito aberto, que ajudará a perceber algumas das circunstâncias daquele momento.
Mas o que é que aconteceu? Bom, toda a gente sabe o que aconteceu, não é? O ponto foi, pela primeira vez em 20 anos, a TVI organizou uma conferência sobre jornalismo. Com alguma imodéstia, reconheço, parece-me que há 3 ou 4 anos atrás não seria possível à TVI organizar uma conferência sobre jornalismo. E, portanto, se ela consegue organizar uma conferência sobre jornalismo neste ano, é sinal, isso por si só é um sinal. E é um sinal de que já o conseguimos fazer, e isso é fruto do trabalho de muitas pessoas. E é também um compromisso público, porque aquilo que nós suscitámos naquela conferência foi uma reflexão sobre quais é que são os desafios e os caminhos que se desenrolam, que se desenham para o exercício do jornalismo no futuro próximo. A TV era anfitriã daquilo, apesar de estar numa casa emprestada, que era o Instituto de Universidade de Lisboa, o ISCTE. Houve um grupo de jovens que, com toda a legitimidade, entendeu protestar contra o ministro. Completamente de acordo, nada contra. Acho que o exagero foi no momento em que a manifestação da sua liberdade de expressão se transformou numa mordaça para o ministro. E acho que este equilíbrio de... E eu não estou a dizer que estou a defender o ministro Miguel Relvas ou o governo. Era essa a informação que eu gostava de vos dar em privado, se isto não tivesse assim em aberto, mas acho que não deve. Porque havia um dado muito relevante para se perceber algumas ironias da vida. Mas, como questão de princípio, há aqui duas que têm que conviver umas com as outras, que é, em primeiro lugar, a liberdade de expressão é um direito absolutamente sagrado e inalienável. Nós não podemos pactuar com os condicionamentos à liberdade de expressão. Mas o reverso da medalha é que a liberdade de expressão deve nos permitir ouvir aqueles de quem nós discordamos. Porque senão transforma-se numa ditadura do ruído, não é? Do protesto. E isso não me parece bom caminho, não parece sensato, julgo que não nos leva a lado nenhum. E aquilo que aconteceu foi o boicote da intervenção de uma pessoa que é muito mal vista, mal amada e tudo aquilo que vocês sabem, não é? Eu vou evitar adjetivos. E as pessoas depois saíram. Ele não fez o discurso, ele saiu numa cena um bocadinho patética, e os manifestantes foram atrás dele a protestar. Estando, ironicamente, numa conferência sobre jornalismo, onde se tinha discutido a relevância do jornalismo, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, os limites e os desafios que se colocam à independência dos média em tempo de crise, etc., é completamente irónico e bizarro que acabe a conferência havendo uma pessoa, independentemente das ideias que tem ou que não tem, que é impedida de falar. E esse impedimento é que me parece errado. Ou seja, acho que devia ter havido o protesto, o tempo que entendessem. Acho que deviam ter permitido que ele falasse e depois, eventualmente, voltar a protestar outra vez. Tudo bem, não é? Agora, impedir alguém de dizer seja o que for, não me parece um bom caminho, não é saudável. Sim, eu percebo as motivações das pessoas, como é evidente, não é? Acho que todos nós percebemos. Mas acho que vale a pena pôr um pouco de água na fervura em relação a isso, porque é um caminho perigoso. Porque é o caminho da prepotência, é o caminho do absolutismo. Só eu é que falo, tu não falas. Isto só tem graça quando nós estamos do lado dos que falam. Não é? Quando estamos do lado dos que não podem falar, não é bom. Bom dia. Aqui. Okay. Boa tarde, pronto. Eu queria perguntar se, na sua opinião, um aluno que queira jornalismo deve
tirar o curso de jornalismo em faculdades como a ESCS, ou tirar um curso como Direito, Ciência Política, não sei, assim que dê mais base. Eu, para ser politicamente correto, teria que dizer uma coisa. Para ser verdadeiro, tenho que dizer outra. Portanto, vou ser verdadeiro. Acho que isso é pouco relevante para quem quer verdadeiramente fazer jornalismo. Porquê? Porque hoje em dia, as plataformas de distribuição, a tecnologia que está disponível, é universal. Os alunos de Direito sabem editar vídeo. Não é? Os arquitetos sabem trabalhar com software de realidade virtual e 3D. Um fotógrafo sabe trabalhar com software de edição de imagem e de desenho digital, vetorial, eventualmente. Não é? Portanto, as ferramentas são disponíveis e elas cruzam-se muito. Ou seja, eu não tenho uma resposta concreta, tenho um amplo leque de respostas. Depende das ferramentas que cada um tem, daquelas que procura, e depende sobretudo do empenho e da convicção que coloca naquilo que quer fazer. Porque o que não acontece de todo é esta divisão. Uma pessoa que se inscreva num curso de jornalismo vai ser jornalista. Ninguém pode garantir isto. Não é? Da mesma maneira que ninguém pode garantir que uma pessoa que se inscreve no curso de Direito não seja jornalista. Porquê que não há de ser? Não é? Hoje em dia é muito mais fácil tomar essas opções. Depende das ferramentas que são precisas. Eu acho que a formação académica é cada vez mais isto, são ferramentas. O que cada um de nós faz com essas ferramentas é outra conversa, e essa é muito pessoal, sim. É árduo, é difícil, é super competitivo, sem dúvida, não é? Mas deixou de haver respostas únicas. Portanto, é tudo de escolha múltipla. Está ligado? Ok. Lorena, deixa-me só dizer-te, portanto, é a última pergunta. Vou deixar a pergunta para a Lorena fazer e depois vou dar mais uma pergunta ao público em geral. Quem quiser já candidatar-se para ficar já... Pronto. Ei, temos aqui um problema. Está bem. É capaz do Martinho se chatear um bocadinho comigo porque temos que fazer entrevista na rádio, mas sim, vou deixar então essas duas perguntas serem feitas, ali em cima e aqui em baixo. Lorena, podes prosseguir. Pronto, só queria perguntar, que cenário ou que futuro é que vê para Portugal nos próximos tempos? O que é que acha? Eu sei que isto é um bocado difícil e ninguém sabe, mas já que assiste diariamente a tantas coisas e... Sim. Acho que... O que é que eu acho? Estou preocupado se não ficar cá ninguém. Houve muita gente a discursar nos últimos tempos em que dava a entender, ou afirmava mesmo, que era uma ótima ideia sair daqui. É se for uma opção, não se for uma inevitabilidade. Se for sair para voltar, sim. Agora, se for uma fuga, isso não é bom. Quem é que vai ficar cá? Os nadadores salvadores para tirar os turistas alemães das águas em agosto, quando eles estão em apuros prestes a afogar-se? E os bombeiros para apagar os fogos? Quer dizer, o país não pode desaparecer, não é? O país precisa cada vez mais de ideias novas, de pessoas novas, mais do que nunca. Portanto, mandá-las embora, sim, mas voltem. Assim, não é fujam, que é um bocadinho aquilo que eu acho que tem acontecido. Do ponto de vista económico, o país tem que mudar radicalmente, e radicalmente. Acho que perdemos muito tempo. Acho que todos quisemos perder muito tempo. A maior frustração que eu sinto, no entanto, quando olho para os resultados e para os dados da crise que estamos a atravessar, é, bom, em primeiro lugar, uma enorme sensação de traição que eu acho que pessoas da minha geração sentem. Eu sinto-me traído, enganado, usado, roubado.
tudo. Mas mais dramático do ponto de vista estrutural e de longo prazo que isso, se quiserem, é eu verificar que 40 anos depois da Revolução do 25 de Abril, nós continuamos com índices de analfabetismo inacreditáveis, de iliteracia, de abandono escolar, de taxas efetivas de conclusão de ensino superior muitíssimo mais baixas do que a maior parte dos países europeus. E isso leva-me a concluir uma coisa que eu nunca imaginei, que é, nós falhamos, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto país, nós falhamos o nosso projeto de revolução do ensino. Houve imensas coisas boas, claro que sim, mas não conseguimos fazer tão bom como deveríamos ter feito, porque houve outros que fizeram melhor do que nós. Não é? E isso aflige-me um bocadinho, porque cada vez que nós falhamos no ensino, nós estamos a comprometer e a adiar o futuro do país. Não é? Porque nós temos que semear para colher, não é? E não podemos ficar apenas à espera daquilo que surge por geração espontânea, fruto da natureza. Não é? Aí, se fizermos isso, aí tornamos-nos nómadas, não é? Andamos atrás dos alimentos, onde eles, consoante as estações do ano. Se calhar é um bocado isso que tem acontecido. Os imigrantes portugueses são nómadas. Não é? Como aqui não há nada, vou para um sítio onde haja. Não é? Não há comida. Vou procurar comida para o outro lado. Não há emprego, vou procurar emprego para o outro lado. Não há esperança. E acho que, francamente, não se pode dizer à geração que tem entre os 16 e os 30 anos, é um espectro muito largo, mas, sobretudo, essa, não se pode dizer que o país não tem futuro. E que eles não têm futuro, não se pode. Mas deixem pedir-vos isto com toda a convicção. Isto não pode ser pedido a esta geração, mas esta geração também não pode ficar à espera apenas na sala de espera, está bem? A pergunta que eu lhe queria fazer é: qual foi o seu momento mais embaraçoso que já teve na televisão? Se é que já teve algum. Está apagado da minha memória, não quero ressuscitá-lo. Não quero mesmo, sério. E não está no YouTube. Estava a correr bem, não vale a pena estragar agora aqui o retrato. Boa tarde. Nós, desde há uns anos, temos experimentado que a TVI tem mostrado um tipo de jornalismo um pouco aquém quando comparado com a RTP e com a SIC. É dessa opinião, mantendo um bocado a imparcialidade por ter estado já nos três canais, e acha que a sua chegada à TVI mudou alguma coisa no tipo de jornalismo que agora é feito e no tipo de informação que passam? Bom, eu há bocado abordei isso de uma forma diplomática. Vou tentar manter alguma diplomacia. Mas, claramente, eu não aceitei o convite da TVI, nem a TVI me convidou para fazer aquilo que estava a ser feito. Portanto, a ideia era mudar. Eu não gosto de entrar em muitos detalhes o passado era assim e o presente é assado, porque isso abre feridas que não vale a pena abrir, que são inconsequentes. Quer dizer, é uma discussão estéril. Os académicos que a façam, a história que a faça. Acho que aquilo que nós colocamos no ar, com toda a franqueza, neste momento, é diferente de outras coisas que eram colocadas no ar na altura. Há indicadores estatísticos e objetivos para o avaliar. E o indicador que é a aproximação de pessoas, que é a agregação de pessoas que antes não viam a informação da TVI e que agora veem, é óbvia e é mensurável também.
Enquanto que também houve pessoas que viam informação de outros canais e deixaram de ver. Alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu. Deixem-me chamar-vos a atenção para um detalhe que não é mais do que um detalhe e vale o que vale. A TVI começa o seu jornal principal, seja comigo, seja com a Judite Sousa, com uma expressão, que é: começamos hoje por. Isto é um detalhe, mas o facto de nós assumirmos que começamos por aqui, significa que aquilo é uma opção nossa. Significa que é estarmos no caminho do jornalismo que procura enquadrar e que procura dizer às pessoas aquilo que verdadeiramente é relevante para a vida delas. Que procura dar alguma ordem ao caos. Ou seja, não é uma notícia que se impõe por si, é resultado de uma opção nossa. Nós começamos por aqui, mas podíamos ter começado por outra notícia qualquer. Não, mas começamos por esta. É um pequeno detalhe. Boa tarde. Eu tenho que começar por dizer que todos os dias eu chego a casa e procuro um bocado de companhia na televisão, não é? E ligo a televisão e tenho uma grande dificuldade em encontrar um programa que eu realmente diga que valeu a pena ver e que eu aprendi. Falando de canais portugueses, claro. Tirando a TV 24 depois da meia-noite. Dá programas que eu realmente digo que são importantes. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite, sim. Eu sou responsável por isso. Isto não era um elogio, era uma crítica, porque a vossa colega queria dizer é que deviam passar antes da meia-noite, não é? Sim, claro. Okay, assim, sou responsável pelo bom e pelo mau, portanto. E acho que isso é realmente um problema, porque eu, como jovem, tenho a necessidade de ter um nível de informação e de conhecimento um bocado diferente daquele que se vive em Portugal e da maioria dos jovens que, enfim, preocupam-se com a escola, leem sobre futebol, preocupam-se sobre a Casa dos Segredos, e enfim. E eu tenho uma necessidade de ser um bocado diferente e de procurar programas diferentes. E acho que a comunicação social em Portugal devia tentar também agir nesse meio, de tentar mudar talvez um bocado a atitude crítica das pessoas, tentar que as pessoas pensassem de uma forma diferente, tentar que as pessoas fossem diferentes entre elas e não tivessem todas o mesmo pensamento. E eu acho mesmo que não faz isso e que torna as pessoas... Eu sei que estou a generalizar um bocado e claro que existem pessoas diferentes no mundo, mas em Portugal eu acho mesmo difícil encontrar alguém que tenha uma conversa a sério sobre alguma coisa séria. E acho que era um apelo se a comunicação social partisse por aí e tentasse mostrar às pessoas que ser igual não é uma coisa boa, ser igual é mau. O que é bom é ser diferente e devíamos ter todos opiniões diferentes e pensar sobre as coisas a sério, não pensar que o Benfica está em primeiro ou em segundo ou sei lá o quê por causa da diferença dos golos. Não me interessa. Pode ser importante, mas acho que existem coisas mais importantes e temos uma atitude crítica nesta sociedade, acho que era o mais importante. E se a comunicação social pegasse aí e tentasse realmente, enfim, fazer as pessoas pensar, acho que era importante. 2 ou 3 coisas sobre isso. Eu gostava que a televisão tivesse esse poder todo. Podia ser um bocadinho perigoso em mãos erradas, mas eu gostava que a televisão tivesse esse poder todo que nós às vezes lhe depositamos. Não tem. Em segundo lugar, as pessoas gostam muito de se enganar a si próprias. Está bem? Não há... Vocês sabem qual é o produto televisivo mais consumido em Portugal? Novelas. Certo. Vocês sabem que não há acho que era o mais importante. Nenhum estudo de opinião qualitativo que coloque as novelas nos 5 programas que os portugueses dizem que mais gostam de ver na televisão. Ou seja, quando perguntados o que é que você gosta de ver na televisão? Programas de informação, documentários, filmes, programas de debate, novelas. Não, novelas não.
Pois o comportamento das pessoas é o que é. É como o Facebook, sabem? É como o Facebook. Vocês conhecem alguém que tenha uma fotografia em que esteja, no seu perfil de Facebook, em que esteja manifestamente mausote? Sim. Pronto. Não é o seu melhor ângulo. Não é o seu melhor ângulo. Vocês conhecem alguém que publique isso? É que eu não conheço. Não conheço ninguém. Mas sabem o que é que isso significa? Cada um de nós sabe que é isso que faz no seu perfil do Facebook, não sabe? E, portanto, sabe, porque tem espelhos lá em casa, que não é bem aquilo. Aquilo é o que ele gosta que os outros vejam nele. Não é aquilo que ele é. E ele sabe disso. Mas faz. E também sabe que os outros são iguais. Mas deixa-se enganar. Certo? Nós estamos a construir uma sociedade muitíssimo mais hedonista, artificial, falsa e ilusória. É preciso ter os sentidos muito mais abertos do que era preciso no passado. Não é? Porque aquilo que eu não digo sobre mim, aquilo que eu tento não mostrar sobre mim, diz muito mais sobre aquilo que eu sou do que aquilo que eu revelo. Para responder à pergunta, cada vez que nós tentamos fazer e mudar horários de programas, levamos uma pancada monumental nas audiências e perde-se o emprego. Dou assim então e damos por encerrada a Semana das Profissões. Espero que tenham então gostado desta semana que teve. Foi mais do que uma semana no fundo. Mais uma vez agradeço a presença. E então até para o ano.